Bom dia, turma do oitavo ano. Hoje nós iremos trabalhar com estrutura das palavras e a sua formação, certo? Quero orientar vocês que vocês, por favor, assistam o vídeo do YouTube, certo? Porque a atividade vai estar em cima daquele vídeo que vocês irão assistir. E no vídeo do YouTube vai ter a explicação, ainda mais do que eu vou explicar agora, neste momento. E aí a atividade para o dia 15 de junho, certo? Oitavo ano. Vocês, depois que assistirem esse vídeo do YouTube, vocês irão, certo? Copiar tudo aquilo que foi subtendido desta aula, do assunto de hoje, certo? Então, nós trabalharemos com a estrutura das palavras e a sua formação, como eu havia falado no início, tá? Então, gente, na estrutura das palavras, nós podemos separar alguns segmentos, certo? Nós temos alguns tipos de morfemas, que é chamado de radical, vogal temática, tema, certo? Desinência, afixo, vogal e consoante de ligação. Então, para vocês não esquecerem que cada palavra a gente classifica, ou essa palavra vai ser um nome, ou essa palavra ela vai ser um verbo, certo? Vai depender. Se a palavra ela for um nome, ela então não vai ser um verbo, porque como é que eu sei que a palavra é um verbo? Verbo, o que é verbo, gente? Verbo, pessoal, é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, certo? Por exemplo, eu tenho cantar, andar, vender, partir, participar, comer e assim vai. Então, cada verbo, ela vai indicar uma conjugação, certo? Se esses verbos são terminados em AR, é porque os verbos pertencem à primeira conjugação. Se os verbos terminarem em ER, é porque os verbos vão pertencer à segunda conjugação. E se os verbos terminarem em IR, é porque esses verbos, vão pertencer à terceira conjugação. Então, para cada verbo, eles têm a sua própria conjugação. Vai depender da terminação de cada verbo. Então, o que não for verbo é nome, certo? Esse nome eu posso chamar de substantivo, adjetivo, pronome, numeral, tá certo? Adjetivo, como já foi falado. Então, o que não for verbo é nome, certo? E aí a gente tem como separar esses morfemas, certo? Para cada palavra, a gente tem como fazer essa separação, essa classificação, que é chamado de morfema, tá? E agora, nesse momento, a gente vai para o radical, certo? Então, o que é um radical? O radical, gente, é um morfema que contém um significado básico da palavra. Por exemplo, certo? Eu tenho, por exemplo, cantar. Aí, qual seria o radical desta palavra? Ela é separada, certo? Do início até chegar à última consoante, certo? Por exemplo, cantar vem de quê? Vem de qual palavra de origem? Cantar vem de canto, certo? Então, qual seria o radical? Do C até o T. Só não vai entrar a vogal, tá certo? Então, vocês vão fazer essa separação. Vão conseguir identificar esse radical, certo? Quando você perceber que essa palavra vem de qual palavra de origem, Outro exemplo, eu digo assim, pedreiro. Pedreiro vem de qual palavra? Pedra. Aí se eu pedisse para você separar esse radical, você separaria o radical, certo? Da palavra de origem. Se você me respondeu que pedreiro vem de pedra, então você vai identificar o radical da letra P, tá certo? Até a consoante R, que não vem de pedra. Eu não já havia falado que a vogal ela não vai entrar, que ela não vai fazer parte do radical.
certo? Então, o radical serve para você identificar qual a palavra de origem, né? Para você saber como identificar esse radical, é só você fazer essa simulação, tá certo? Pegar a palavra e perceber qual a palavra de origem. Para cada palavra, ela tem a sua palavra de origem, tá certo? E muitas das vezes a palavra ela não é sempre derivada. Ela já é de origem. Vamos citar outro exemplo, tá certo? Eu tenho a palavra menino. Menino vem de qual palavra? Menino. Por quê? Porque essa palavra é de origem, ela não foi derivada. Quando a palavra ela é derivada, é quando ela é formada por outra palavra. Como pedra, pedreiro, pedregulho, tá certo? Casa, casinha, casarão, tá certo? Então tem palavras que a gente pode formar uma nova palavra, certo? A partir da palavra de origem. Mas nesse caso, como menino, né, nós não tem como. Só se fosse menininho e assim vai. Mas não é, ela já é palavra de origem. Então, qual seria o radical dessa palavra? Você separa, tá certo? Vai do início, né? Começa com M e vai até aonde? Menino vem de menino, obviamente. Aí você separa do M até o N. Eu não falei para vocês que a vogal não entraria? Tá certo? Ok? Então, radical é isso, gente. Certo? Aí eu tenho aqui, né? Como, por exemplo, também, perder. Quem é o radical da palavra perder? Do P até o D, certo? Perdedor, quem é o radical? Novamente, do P até o D. Perdido, qual é o radical? Do P até o D. Perceberam que as palavras perder, perdedor, perdido possuem o mesmo radical? Quando eu tenho um conjunto de palavras que possuem o mesmo radical, eu vou chamar de cognata, certo? Então, vai acontecer que você vai se deparar com palavras que possuem o mesmo radical, certo? Então, quando você perceber que essas palavras, elas possuem o mesmo radical, é porque elas vão ser classificadas como cognatas. Ok, gente? Certo? Aí eu tenho também a palavra imperdível. Gente, pode acontecer, antes da palavra, vir afixos. O que são esses afixos? Nós temos o prefixo e nós temos o sufixo, certo? Que é chamado de afixo. Quando é que eu vou ter um prefixo, gente? É quando eu tiver, certo? Uma palavra que venha estar antes do radical. Quando essa palavra está antes do radical, gente, é chamado de prefixo, certo? E sufixo, aonde é que é encontrado? É encontrado quando nós se deparamos que está no final da palavra, tá certo? Então, eu tenho como, por exemplo, a palavra imperdível. Então, in é chamado de prefixo, certo? Porque está antes do radical. E qual é o sufixo? Então, gente, se imperdível, vem de que palavra? Perder, certo? Se eu te perguntasse quem é o radical da palavra imperdível, você vai separar do P até aonde? D, tá certo? Não vem de perder, de perde, tá certo? Então, o que vai vir antes, né, gente, do radical, como eu já disse, será chamado de prefixo. E o que vai vir depois do radical será chamado de sufixo, certo? Entenderam? Agora nós iremos, gente, para a vogal temática. É o próximo morfema que a gente está estudando sobre estrutura das palavras, tá certo? Quando é que eu posso encontrar a vogal temática? Vou dar uma dica, tá certo? Quando essa palavra for o nome, aí você vai ter 3 possibilidades. Ou a vogal temática será A, E ou O, ou a vogal temática dos verbos será A, E ou I. Então, gente, se for o nome, as vogais temáticas, vocês vão observar, vão perceber, identificar que elas podem ser uma dessas 3. A, E
Ó. E quando é que vem a vogal temática? A vogal temática, ela vai vir depois do radical, certo? Então, para você saber como fazer essa separação dos morfemas, primeiramente se preocupe com uma coisa muito importante. Procure saber se essa palavra é um nome, certo? Ou se é um nome ou se ela é um verbo. Porque você sabe que a vogal temática ela vai diferenciar, né? Então, se ela for um nome, aí depois do radical, você vai perceber que tem a vogal temática, tá certo? Aí a vogal temática, como eu disse para vocês, ou ela será um A, ou um E, ou um O, tá certo? Agora, se essa palavra, gente, for um verbo, aí vocês vão também identificar, certo? Depois do radical, se é um A, um E ou um I, ok? Tá certo? Então, gente, por exemplo, tá? Vamos ver aqui. Eu tenho a palavra cantar. A palavra cantar, gente, é um nome ou é um verbo? É um verbo, tá certo? Então, quem é o radical da palavra cantar? Ela vai do C até o T. Eu não disse a vocês, para identificar o radical, vocês precisariam saber qual é essa palavra de origem? Descobriu qual é a palavra de origem, você vai saber quem é o radical, tá certo? Então, eu descobri quem é o radical. Aí eu também não expliquei a vocês que depois do radical iria vir a vogal temática? Primeiramente, você percebeu que essa palavra é um verbo, ok? Ótimo, maravilhoso. Ela é um verbo, certo? Você separou quem é o radical. E depois desse radical, gente, que você disse que é do C até o T, vai vir o A. Esse A é classificado como vogal temática. Aí vocês devem perguntar, professora, e o R? Como é que a gente vai classificar? Esse R, gente, vai ser chamado de desinência de infinitivo, certo? Sempre quando você tiver um verbo, e esse verbo estiver com a terminação R, é porque ela está indicando que esse verbo ela se encontra em uma das formas nominais, que é chamado de infinitivo, certo? Ok? Então, você descobriu quem é o radical, você descobriu quem é a vogal temática e você descobriu também a desinência de infinitivo. Ok? Aí, se eu perguntasse a você, que conjugação esse verbo pertence? Cantar. Se terminar em A, você vai saber que é primeira conjugação. Se esse verbo terminar em E, você vai saber que pertence à segunda conjugação. E se terminar em I, você vai saber que ela vai pertencer à terceira conjugação, certo? Então, gente, recapitulando, vocês não se esqueçam. Primeiramente, que você deve fazer para fazer a separação desses morfemas, você precisa saber quem é o radical, certo? Quem é a vogal temática, quem é o tema e assim vai, tá? Aí, antes disso, você tem que ter a noção de saber que aquela palavra ou é um nome ou ela é um verbo, certo? Primeiro de tudo, primeiro precisa saber disso, tá ok? Aí, gente, nós estudamos agora o radical, né? Nós estudamos também a vogal temática. Vamos relembrar. Quem são as vogais temáticas dos verbos, gente? A, E, I. E quais são as vogais temáticas dos nomes, pessoal? A, E, O. Certo? Então, nós iremos agora para o próximo morfema, que é chamado de tema. Então, como é que eu vou classificar esse tema, gente? Você vai fazer o seguinte, você vai somar, certo? Quem é o radical mais vogal temática. Você vai fazer a junção desses dois morfemas. Repetindo, como é que eu vou saber qual é o tema da palavra? Você vai juntar, certo? O radical
mais vogal temática, que aí você vai classificar o próximo morfema chamado de tema. É bem simples, tá? Por exemplo, gente, eu tenho uma palavra, certo? Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma palavra menino. Aí você não já disse que menino, quem é o radical? Do M até o N. Você disse para mim que o O, né, gente, é vogal temática? Será que é vogal temática? Vou dar uma dica para vocês. Quando eu tiver uma palavra, certo, que caracterizar um gênero, quem é esse gênero que eu estou falando? Esse gênero, gente, ou pode ser masculino ou feminino. Aí ele vai deixar de ser vogal temática. Por isso que vocês têm que ter muita atenção. Se a palavra caracteriza um gênero, se eu tenho assim, menina, o gênero menina, gente, é que? Feminino. Menino, gênero masculino, certo? Então, nem todas as vezes eu vou ter vogal temática. Tem que ter muito cuidado, tá certo? E se fosse a palavra bola? Existe o masculino de bola? Não, tá certo? Então, bola, quem seria o radical? Do B até o L. E o O, gente? Vai ser o quê? Aí sim, você vai ter o quê? Vogal temática, tá certo? Aí se eu te pedisse o tema, quem seria o tema da palavra bola? Eu não falei pra vocês que era só juntar quem é radical mais vogal temática? Então, gente, o tema vai ser o quê? Bola, certo? Ok? Compreendido, pessoal? Vamos ver aqui. Eu tenho outro exemplo. Laranja. Vamos lá. Separa para mim quem é o radical da palavra laranja, gente. Laranja é um nome ou é um verbo? Laranja. Laranja é um nome, certo? E quem é o radical da palavra laranja? Do L até o J, tá certo? E esse A, gente, caracteriza gênero? Existe laranjo? Existe? Não existe. Eu não vou caracterizar o gênero, tá certo? Então, se eu não caracterizo o gênero, eu vou ter o quê? Vogal temática. Então, eu descobri quem é o radical, que é do L até o J, e o A vai ser o quê, gente? Esse A será vogal temática, ok? Vamos lá. Prosseguindo aqui, gente. Eu tenho a palavra banana. Vamos lá. Quem é o radical da palavra banana? Primeiro você aprendeu que tem que saber se a palavra banana é um nome ou é um verbo. Aí você responde que é um nome, tá certo? Ótimo, maravilhoso. Depois disso, se é um nome, gente, aí eu vou saber, né? Que depois do radical vai vir a vogal temática, tá certo? Então, quem é o radical da palavra banana? Do B até o N, tá certo? E depois disso vai vir o A, que esse A será chamado de vogal temática. E quem é o tema, gente? O tema, eu já disse para vocês, que é só fazer a junção do radical mais vogal temática, que nós vamos ter o tema, tá certo? E quem é o tema? Banana, certo? Ok? Vamos para o próximo. Próximo morfema será chamado de desinência, tá? Aí existe a desinência nominal e existe a desinência verbal. Então, vamos ver o que é isso. A desinência nominal, ela indica, respectivamente, o feminino e o plural dos nomes. Quem são esses nomes? Pode ser substantivo, adjetivo, numeral, pronome, tá certo? E aí, vamos lá, por exemplo, eu tenho meninas. Pronto, então, vamos lá. Quem é o radical, pessoal? Do M até o N. Tá? E o A? Cuidado, gente. Não vão logo dizer que é vogal temática, não. Vocês precisam saber se essa vogal, ela vai caracterizar algum gênero. Se ela caracterizar gênero, gente, se existir o masculino de meninas,
Então, esse A jamais poderá ser classificado como vogal temática, certo? Então, eu descobri o radical, né, gente, do M até o N. Esse A é chamado de quê? Já que não é vogal temática. Desinência de gênero, porque caracteriza que a palavra está no feminino, certo? E o S? Como é que eu vou chamar esse S? Está caracterizando o quê, pessoal? Está caracterizando que essa palavra está no plural. Então, eu vou chamar de desinência de número, tá certo? Então, eu encontrei o radical, desinência de gênero e desinência de número, certo? Agora, vamos para a desinência verbal. A desinência verbal são as desinências que indicam número, pessoa, desinência número pessoal, modo, tempo, desinência, modo, temporal. Vamos lá, o exemplo que nós temos. Eu tenho uma palavra que é um verbo, cantávamos, certo? Me diga quem é o radical do verbo cantávamos. Vem de que palavra, gente? Cantávamos, vem de cantar, tá certo? Então, vai do C até o T. E depois desse radical vai vir o quê? A. Esse A, gente, é o quê que nós vamos classificar? Não vai caracterizar gênero. Verbo nenhum caracteriza gênero, tá certo? Fica até mais fácil para vocês, porque sempre que for um verbo, depois do radical, você vai ter uma vogal temática, tá certo? Então, gente, esse A, que vai vir depois do radical, vai ser chamado de vogal temática. Aí tem o VA. Cantávamos. Esse vá, como é que eu vou chamar, gente? Eu vou chamar de desinência modo temporal. Pessoal, vamos lá. O verbo, ele tem 3 modos, né, verbais. Quem são esses modos verbais? É o modo indicativo, é o modo subjuntivo e é o modo imperativo. Quando é que eu tenho um verbo no modo indicativo, gente? É quando o verbo indicar certeza, real, tá certo? Por exemplo, eu digo assim, eu viajarei daqui 3 meses. Eu estou dando a certeza que daqui 3 meses eu irei viajar, tá certo? Quando eu digo assim, gente, eu talvez irei viajar daqui 3 meses. Eu estou dando a certeza que eu vou viajar daqui 3 meses? Não. É uma possibilidade, gente. Tá certo? É uma dúvida. Quando um verbo está no modo subjuntivo, ele não indicará certeza. Ele vai indicar uma dúvida, uma possibilidade. Certo, gente? Então, saiba que o verbo que estiver no indicativo indicará certeza e o verbo que indicará modo subjuntivo é porque eu não terei certeza. Estará tendo uma dúvida, tá certo? E quando é que o modo está no imperativo, pessoal? O verbo, quando estiver no modo imperativo, é quando o verbo, certo? Indicar uma ordem ou dar um conselho, tá certo? Por exemplo, por favor, traga um copo d'água. Eu estou pedindo um favor, tá certo? Agora, quando eu digo assim, pessoal, estudem. Porque se vocês não estudarem, vocês não vão alcançar, né, uma carreira profissional, tá certo? Então, quando eu dou um conselho, é o que eu estou utilizando qual tipo de modo verbal? Eu estou utilizando o modo imperativo, tá certo? Agora, quando é que eu sei que o verbo está no presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito? Pela sua forma de conjugação. Agora, se eu conjugar o verbo cantávamos, eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Então, não é nesse tempo verbal, que é do pretérito perfeito, né? Eu vou descobrir qual é o tempo verbal do verbo cantávamos, tá certo? Então, vamos lá. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Nós cantávamos,
Vós cantáveis, eles cantavam. Qual é o tempo verbal? O tempo verbal, gente, ó, uma dica. Quando o verbo terminar em vá, certo? É porque esse verbo pertence ao pretérito mais que perfeito. Tá certo? É uma dica, ok? Pela sua terminação, eu vou saber qual é o tempo verbal, né? Ok? Presente, eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Pretérito é imperfeito, certo? Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Pretérito mais que perfeito. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram. Futuro do presente. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis, eles cantaram. E futuro do pretérito. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Nós cantaríamos, vós cantarias, eles cantariam. Ok, gente? Então, estudem a conjugação dos verbos. Se você não sabe conjugar um verbo, é bom que vocês estudem, porque é muito importante. É preciso, gente, nós sabermos fazer essa conjugação, ok? Então, gente, quando eu tiver um verbo, certo? Aí eu vou identificar o radical, a vogal temática, a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Então, eu não falei para vocês que se o verbo terminar em vá é porque ele pertence ao pretérito imperfeito? Se ele pertence ao pretérito imperfeito, é porque eu vou dizer que esse vá, gente, é desinência modo temporal. E o modo, pessoal? Eu não disse há pouco tempo que o modo, nós temos três, né? Que é o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Cantávamos é um verbo que pertence ao modo indicativo, tá certo? Porque ele indica certeza, tá? Agora temos mus, né? O último segmento, né? Cantávamos. Mus vai indicar desinência número pessoal. Gente, ó, eu tenho eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu pertence à primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular, ele ou ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, eles ou elas, terceira pessoa do plural. Certo? Então, cantávamos está em qual pessoa, gente? Está na primeira pessoa. Singular ou plural? Plural, tá certo? Então, mus, eu estarei classificando como desinência número pessoal, ok? Aí os afixos eu já expliquei para vocês. Vamos recapitular. Se eu tiver a palavra infeliz, quem é o radical? Vem de quê? Infeliz. Vem de feliz, tá certo? Radical seria feliz. E esse in, gente, lembra quando eu disse que a palavra vier antes do radical será chamado de prefixo, certo? Então, o in será classificado como prefixo. E se eu tivesse infelizmente? Vamos lá. Radical feliz, o in é prefixo e o mente, que vem depois do radical, como é que eu vou chamar, pessoal? Vou chamar de sufixo, tá certo? Agora, vamos lá. Eu tenho também, pode acontecer, gente, de ter uma palavra, como, por exemplo, cafeicultura. Então, vamos lá. Nós vamos analisar essa palavra, separando os morfemas, e aí eu vou chegar no ponto que eu quero chegar, ok? Então, vamos lá. Se eu perguntasse a vocês, cafeicultura, quem seria o radical, né? Cafeicultura vem de que palavra, gente? Qual a sua palavra de origem? Café, certo? Café é o radical. E esse i? Cafeicultura não é um número? Não é um nome, perdão, não é um nome? Não é classificado como nome? E aí? Se é um nome, eu não vou ter vogal temática como i, porque é um nome. E como é que eu vou chamar esse i, hein, pessoal?
Esse I vai ser chamado, gente, de vogal de ligação, tá certo? Aí, café, vocês disseram que é radical, depois o I é vogal de ligação. Ele tá só fazendo a ligação de um termo ao outro, tá certo? Cafeicultura. Só tá exercendo o papel de ligar, tá certo? Porque eu não posso chamar de vogal temática. Até porque I, quando a palavra for um nome, não é vogal temática, tá certo? Agora, cultura. Como é que eu vou classificar a cultura? Gente, pode acontecer de nós termos palavras compostas, de nós termos mais de um radical. Como é, por exemplo, cafeicultura. Café é um radical e cultura é outro radical. Tá certo? Então, café é radical, o I é vogal de ligação e cultura é radical. Tá bom, gente? Outro exemplo, eu tenho a palavra chaleira. Chaleira, gente, quem é um radical de chaleira? Chaleira vem de que palavra, pessoal? Chá. Muito bem, chá é o radical. E o L, gente? Esse L é o quê? Esse L também vai ser chamado de consoante de ligação, certo? Agora, chaleira, esse eira, não está formando uma nova palavra que vem da palavra de chá? Se está formando uma nova palavra, então eira, que vem após o radical, eu vou chamar de quê? Sufixo, tá certo? Ok, muito bem. Então, vamos lá. Nós vamos agora para a formação das palavras, certo? Na formação das palavras, nós vamos ter derivação prefixal ou chamada de prefixação, derivação sufixal ou sufixação, derivação prefixal e sufixal. Nós também podemos chamar de derivação parasintética, derivação regressiva e derivação imprópria, certo? Então, vamos lá. Quando é que eu vou ter, pessoal, uma palavra classificada como derivação prefixal? É quando, gente, eu tiver uma palavra e for acrescentada um prefixo. Eu tenho, por exemplo, a palavra feliz, certo? Aí, se eu colocar o in antes do radical, que eu vou chamar de prefixo, não foi acrescentado não, gente? A palavra... Tá certo? Então, foi acrescentado, né? Um elemento foi acrescentado ao radical. E esse elemento está vindo antes do radical, que eu vou chamar de quê? Prefixo, tá certo? Ok? Aí, gente, eu tenho a palavra infeliz. Como é que é chamada essa derivação? Derivação prefixal ou prefixação, certo? Eu tenho uma palavra felizmente. Quem é um radical, gente? Feliz, certo? Mente é o quê? Como é que é chamado o elemento que vem depois do radical? Sufixo, tá certo? Então, foi acrescentado um elemento depois do radical, certo? Então, como foi acrescentado depois do radical, como é que eu vou chamar a palavra felizmente? Derivação sufixal, ou poderá ser chamado de derivação por sufixação, certo? Eu também, gente, pode acontecer de vir os dois elementos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho a palavra infelizmente. In é prefixo, né, que está vindo antes do radical feliz. Mente vem depois do radical, então se é depois do radical, será chamado de sufixo. Eu tenho tanto o prefixo como eu tenho um sufixo, que nós vamos chamar de derivação prefixal e sufixal, certo? Próxima formação de palavras é chamada de derivação parasintética. Agora, gente, tenham cuidado, tá? Quando é que eu vou ter essa derivação parasintética? É quando, pessoal, eu vou ter que analisar. É quando eu não puder tirar nem o prefixo e nem o sufixo da palavra. Tá certo? Por exemplo, eu tenho a palavra empobrecer. Vamos lá. Quem é o radical da palavra empobrecer, gente? Vem de que essa palavra? Pobre.
certo? Tem algum elemento antes do radical? Temos em, não é verdade? Então, esse em é o quê? O elemento que é chamado, que vem antes do radical? Prefixo. Tem algum elemento que vem depois do radical? Temos, EC. E esse EC é chamado de quê? Sufixo, tá certo? Então, gente, vamos lá, vamos fazer o teste. Se eu tirar o prefixo, como é que fica a palavra? Pobrecer, existe? Existe a palavra pobrecer? Não, tá certo? Só procurar num dicionário que você não vai encontrar. E se eu tirar o sufixo, gente? Existe a palavra empobre? Não existe. Enquanto você perceber que não dá para ser retirado nenhum prefixo e nenhum sufixo da palavra primitiva, desse radical, eu vou chamar de que tipo de derivação? Eu vou chamar de derivação parasintética, tá certo? Vamos para a próxima derivação. Nós temos a derivação regressiva. Como é essa derivação regressiva, gente? Então, vamos lá. Eu tenho alguns verbos, tá? Por exemplo, ajudar, perder, vender, debater, cortar, atacar, atrasar, chorar, apelar. Então, se eu tiver esses verbos e eu transformar esses verbos em substantivo, trocar a sua terminação em A, E ou O, eu vou chamar de derivação regressiva. Quer ver? Ó, se eu tenho ajudar, ok? Aí eu troco ajudar por uma palavra que é substantivo, como ajuda. Eu troquei, que era um verbo, e se transformou em um substantivo, tá certo? Observe a terminação, ajudar. A, não foi transformado? Certo? Então, esse A, tá certo, gente? Que foi colocado no final da palavra, né? A gente vai chamar de quê? De derivação regressiva. Por exemplo, eu tenho perder. Eu quero transformar em um substantivo. E eu posso trocar em A, E ou O. Perder pode ser perda. Não é verdade, gente? Então, quando eu perceber que a palavra, ela ocorreu uma redução da palavra primitiva, da palavra de origem, então, gente, é porque isso ocorreu o quê? Uma derivação regressiva. Ajudar, ajuda. Perder, perda. Vender, venda. Debater, debate. Cortar, corte, tá certo? Atacar, ataque. Atrasar, atraso. Chorar, choro. Apelar, apelo. Então, todos esses verbos eu transformei em substantivo e troquei, tá certo? Pela sua terminação, que ela fosse, ou poderia ser o A, ou E, ou O. Só com exceção da palavra atacar, tá certo? Que aí eu transformei em ataque, que termina Q-U-E. Essa é a única palavra que ela é como uma única palavra que está fora, né, da regra que está aqui. Tá certo? Ela é uma exceção, tá bom? Mas as demais palavras que foram terminadas em infinitivo, tá certo? Que são verbos e estão no infinitivo, eu poderei fazer essa troca. Fazendo com que o verbo se transforme em um substantivo e a sua terminação, ela pode ser o A, ou E, ou O, ok? Vai ser chamado, então, de derivação regressiva. Agora nós iremos para a derivação imprópria. A derivação imprópria ocorre quando se emprega uma palavra com valor de uma classe gramatical, que não é propriamente a sua. Por exemplo, gente, quando você se depara em alguma frase, você já sabe que aquela palavra é um substantivo, um verbo, tá certo? Mas eu posso, em outra ocasião, trocar a classe gramatical. Em vez de ela ser um verbo, ela se transformar em um substantivo. Ou então, se é um adjetivo, né? Se ela venha se transformar em um substantivo. Por exemplo, gente, vou dar um exemplo, tá? Os bons têm suas recompensas. Pessoal, quando uma palavra vier com antecedente, e esse antecedente que vocês perceberem for um artigo, tá? Sempre o artigo, ela estará acompanhando um substantivo. Então, os bons. Bons era para ser um adjetivo, não é verdade?
Mas aqui, gente, não está fazendo o papel de adjetivo. Ele está exercendo o papel de substantivo. Os bons têm suas recompensas. Tá certo? Então, bons aqui deixou de ser adjetivo para ser o quê? Um substantivo. Tá ok? Aí eu tenho também, o professor explicou bem claro o tema da redação. Então, gente, essa palavra claro, tá? Claro era para ser o quê? Um adjetivo, tá certo? Mas nesse caso aqui, está exercendo o papel de advérbio. O que é um advérbio, gente? É a palavra que modifica um verbo, um adjetivo ou um próprio advérbio, tá certo? Indicando alguma circunstância de tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação, dúvida, tá certo? E o que é um adjetivo, pessoal? O adjetivo, ele serve para caracterizar um substantivo, tá certo? Ele atribui características ao ser, tá ok? Então, gente, a aula de hoje que eu tenho para passar para vocês é isso. Espero que vocês estudem, tá certo? Assistem o vídeo aula que eu coloquei no YouTube também, né? Para que venham assimilar melhor, fixar melhor o assunto, o conteúdo da aula de hoje. Eu espero que todos estejam bem, tá certo? Que vocês façam as atividades da qual a gente está solicitando e que Deus abençoe a todos, tá certo? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Um grande abraço, até mais.